Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se a passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se, também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra e pelo livre acesso a ela. Abre, Senhor, os nossos corações
Torna, Senhor, os nossos corações terra boa preparada para receber a semente que é a Tua palavra, e que Teu Santo Espírito possa encaminhá-las aos nossos corações e dela possamos dar muitos frutos que glorifiquem o Teu santo nome, Senhor. Fala, Senhor. Fala porque precisamos ouvi-lo. Fala que os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos temas mais importantes para todo e qualquer cristão, importantes para a vida de qualquer pessoa, um dos temas mais importantes e relevantes da vida é a vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus. Um dos temas mais especulados e abusados no Evangelho é justamente o tema do final dos tempos. Quantas pessoas falam sobre isso? Quantas pessoas perverteram e pervertem o ensinamento de Jesus? Quantos estão realmente preocupados, temerosos quanto a isso, ou quantos estão apenas curiosos? Indubitavelmente, inegavelmente, nenhum tema bíblico foi tão abusado como este. E é tão abusado como este. Alguns segmentos achavam e entendiam e entendem, levam uma escola chamada preterismo, que entendem que esse final dos tempos se acabou com a destruição do templo e a destruição de Israel, 70 anos por Tito, 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Outros vêm profetizando, declarando coisas a todo instante, né? Ficam atentos aos telejornais, são aqueles que não podem ver uma notícia de catástrofe, de caos ou de guerra ou disso ou daquilo, que já especulam e já desorientam sobre o final dos tempos, né? Muitos no século passado e anteriormente vendiam seus bens, iam morar, se isolar em lugares isolados, em montanhas, em coisas, esperando a tal vinda de Jesus, determinado ou pré-estabelecido por uma revelação de falsos profetas que se sentiam capacitados a dizer quando Jesus iria voltar. E a palavra de Deus, no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso nunca mudou. Infelizmente, volta e meia surge uma profecia, um profeta, alguém disposto a declarar aquilo que nem Jesus disse que foi revelado a ele. Quando iria acontecer o final dos tempos, quando Jesus iria realmente voltar. Então nós temos muitas coisas acontecendo. É claro que quando as crises aumentam, e as crises, elas de fato, elas identificam o agir de Deus, né? Elas identificam sinais do final dos tempos. Nós estamos vivendo já, eu ainda não, mas não sabemos de fato
Quando será? O fato é que nós precisamos estar preparados para isso. Entender isso, temer isso, ansiar por isso. Não é possível e aceitável que um cristão de verdade não anseie, não deseje a volta de Jesus. Todos nós precisamos. Agora, olha o que Mateus está fazendo. O Evangelho de Mateus é interessante porque dele se encontram os dois maiores discursos, as duas maiores falas de Jesus em termos de extensão. Nós temos no começo do Evangelho, do capítulo 5, 6 e 7, o grande sermão do monte, aonde ele faz os seus ensinamentos longos sobre o reino de Deus, sobre a vida cristã. É o coração do Evangelho, muitos dizem. E aqui nós temos um outro longo discurso do Senhor no Monte das Oliveiras. É um discurso longo também que Mateus retrata aqui. Um no começo do Evangelho e agora no final. Onde é tratado o final dos tempos, é tratado a questão da sua volta, os seus próprios discípulos, quando haverá de acontecer isso, quando será a sua volta. E aí Jesus conta várias parábolas, e entre elas essas três, para falar da sua volta, da sua vida. Destaquei essas três para que a gente possa entender algo sobre se de fato estamos nos preparando, se de fato estamos dando a importância, a relevância necessária para esse tema, se de fato estamos entendendo isso, se de fato entendemos qual é a nossa percepção, a nossa cosmovisão cristã, E aqui ele fala sobre a parábola do bom servo e do mau servo, E depois a parábola das virgens, a parábola dos talentos. Você percebe que ao passar de um capítulo para outro, sem separar, a gente precisa entender isso, que essa questão de separação por capítulos e versículos aconteceu, as escrituras não eram originais assim. Isso passou a acontecer a partir do século XIII, por conveniência. Aí separaram para ficar mais conveniente entre capítulos e versículos. A Bíblia, quando o Evangelho é um só. Por isso você muitas vezes pensa que acabou ali, o assunto é diferente. Não, continua. E muitas vezes nós temos que ler sem essa separação para que a gente possa entender o que de fato Jesus quer nos ensinar. O que de fato Jesus deixou para que a gente pudesse entender. Primeiro ele fala sobre a parábola do bom servo e do mau servo. E ele diz que um senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a tempo. Um senhor confiou as suas coisas, ele está falando dele, saiu, foi para longe e deixou os servos cuidando. Um entendeu que ele precisava, que ao estar na ausência do Senhor, seu Senhor, sua responsabilidade aumentara. O nível da sua responsabilidade aumentara. Então ele precisava trabalhar mais, ele precisava estar mais atento, ele precisava fazer as coisas com mais diligência, com mais responsabilidade, porque agora o seu Senhor estava ausente e ele poderia voltar a qualquer momento. E ele não desejaria que o seu Senhor não visse progresso, não visse o trabalho diligente, consciente, responsável dele. Contrário, o outro servo mau, quando a ausência do Senhor, ele sentiu que não precisava mais ser responsável, pôs para fora o que de fato o coração dele dizia: agora eu vou aproveitar a oportunidade da ausência do Senhor e vou fazer tudo o que eu quero,
e vou colocar em prática do meu jeito, da minha forma, vou fazer aquilo que eu não podia fazer na presença dele, agora na ausência dele eu não tenho mais ninguém me vigiando. Então, ao contrário do outro, o senso de responsabilidade dele era nulo, não se preocupava, era mal, era aquele que pensava, tinha a ilusão que fazia parte da igreja, né? São aqueles que têm essa ilusão: eu faço parte da igreja, eu vou, mas eu não preciso, longe, fazer as coisas dessa forma, eu negligencio, eu não preciso ter tanta responsabilidade, eu não preciso ter tanto testemunho, eu não preciso ter essa postura, eu não preciso ainda aumentar. Pelo contrário, eu vou relaxar e vou pôr para fora aquilo que eu quero mesmo. Como mal, esse servo pensa: ele vai demorar. Ele não está preocupado com a volta de Jesus, ele não está preocupado com a volta do seu Senhor, ele não deseja a volta dele, ele não está nem aí para a volta dele. Essa é a mensagem dessa parábola, né? Ou seja, o Senhor vai voltar quando nem esperam, ele volta quando não estão preparados, quando não estão já respondendo responsavelmente a tudo aquilo que foi deixado, e os pega desprevenido. E aquele que pega desprevenido, ele lança com os hipócritas. Olha o que ele fala: o Senhor daquele servo, em dia que não o espera, em hora que não sabe, o castiga-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos onde haverá choro e ranger de dentes. Muitos vivem essa ilusão, na distância, na hora que pensam que o Senhor não está vindo, seu senso de responsabilidade não aumenta, ele se revela nulo, e ele faz tudo aquilo que ele acha que ele pode fazer, porque ele pensa que o Senhor vai demorar, como esse servo mau. Na verdade, ele não quer que o Senhor volte, ele não ama o Senhor a ponto de querer o retorno dele, ele simplesmente ama a sua própria vida, é irresponsável, não se prepara, e o Senhor vai voltar a hora que ele menos espera. Esse é aqueles que não estão preparados e vão ser pegos desprevenidos, que o Senhor vai voltar antes que eles esperam. Quando você olha para a segunda parábola, as 10 virgens, e como eu falei, pode parecer que elas estão separadas, mas elas não estão. Ele já é diferente, é uma parábola diferente, porque aqui haverá uma festa de núpcias, uma festa de casamento, e um casamento importante, um casamento de gente importante, uma festa realmente importantíssima, e separam-se 10 meninas solteiras, que era o hábito daquele tempo, para que elas pudessem iluminar-se, para receber o noivo e guiá-lo à festa. Lembrando que a tradição daquela época, o casamento era feito em 3 etapas. A primeira era o contrato entre os pais, em que havia um contrato de casamento entre os pais, e o pai do noivo dava um dote para o pai da noiva. Havia um contrato entre o noivo e o pai, o dote à noiva. No segundo tempo havia o noivado, e esse noivado era estabelecido, oficializado, este casamento, e num prazo até 1 ano eles iriam fazer a festa de núpcias, que aí sim eles iam viver juntos. E esta era a festa, era a terceira etapa, aonde ia iniciar a festa, que poderia acontecer uns dias para depois eles já viverem o seu casamento e viverem juntos. Até aí não viviam, até aí não estavam juntos, estavam todos preparados, prometidos, mas ainda não havia consumado o casamento, que se consume a partir dessa terceira etapa das festas. E aí você vê falar sobre 5 eram das 10 jovens eram prudentes, e 5 imprudentes ou insensatos. 5 levaram
a sua lamparina lá e levaram o azeite de azeva para que, se demorasse, elas pudessem ter combustível para manter a lâmpada acesa. Quanto as outras 5 não tiveram essa prudência, essa sensatez de levar e foram só com o que tinha. O fato é que a parábola diz que o noivo se atrasara, tá? E é engraçado porque era meia-noite. Eu acho que qualquer um de nós, apesar da tradição deles fazerem de noite, depois escurece, casamento à meia-noite não é muito comum, né? Nada comum. Então não foi um pequeno atraso, atrasou muito. E quando passaram as horas, não chegavam antes da meia-noite, essas meninas dormiram. Quando anunciaram o noivo chegou, né? Elas acordaram rápido, só que acenderam as suas lâmpadas. Só que 5 disse: olha, o nosso azeite acabou, me dá um pouco da sua. E o que as outras 5? Nós não podemos te dar, porque se nós repartirmos com vocês, ficaremos todos sem a lâmpada. Vão comprar. E elas tiveram que sair rápido para comprar e adquirir mais azeite para manter as lâmpadas acesas. Agora pensa bem, à meia-noite, aonde ele ia ver, encontrar alguém que pudesse vender o azeite à meia-noite para eles? Como que elas iriam adquirir? Rapidamente abrir, encontrar algo aberto que pudesse fornecer o azeite que elas precisavam. E quando elas conseguiram, ou não, chegaram, o noivo já tinha chegado. A parábola não diz porquê do atraso. Não diz porquê do atraso, né? Mas certamente não foi um atraso negligente, porque o noivo não se interessava pela noiva ou desprezou a noiva, não, porque ele chegou imediatamente, entrou, não esperou nem um minuto, nem um segundo para entrar para o casamento. Ele estava ansioso para o casamento. Então, o atraso a gente não sabe. O fato é que não era por causa de desprezo ou menosprezo pelo casamento, pelo contrário. E quando ele entra com as 5, né, que vem receber, porque olha que ele tem que atravessar quando houve o grande casamento, a grande festa, elas entram com ele. Vem as outras 5 que batem: Senhor, Senhor. Elas começam a dizer, né? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. E a resposta foi dura, objetiva, irrevogável. Jesus disse, mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Nós já ouvimos alguma coisa desse tipo? Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, operei milagres, fiz isso, aquilo. Aparta-te de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Essa resposta é dura. Essa resposta é dura. Elas bateram e Jesus disse: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Veja que mesmo que as duas parábolas estão falando a mesma coisa, elas têm diferente. Uma fala da vinda de surpresa imediata de Jesus, e a outra fala da demora de Jesus. Uma está falando da vinda imediata, a qualquer hora, e outra está falando, ele pode demorar. Uma está falando, esteja diligente, porque você não sabe, pode chegar a qualquer hora. Outra está falando, seja paciente e preparado, porque ele pode demorar. E aí vem a terceira parábola, a parábola dos talentos. Jesus fala de um homem que ausentou, foi para longe do seu país, muito rico, deixou com
os seus servos, né? Ele vem e deixa com o primeiro 5 talentos, dá ao segundo 2 talentos, dá ao terceiro 1 talento, né? E entregou a eles, né? Confiou esses bens a eles. Entende que era muito dinheiro, era muita coisa. Primeiro a gente precisa entender que talento é uma medida de peso e não moeda. Um talento girava em torno de 30 quilos, entre 30 e 35 quilos, de ouro ou prata. Então o talento não é moeda, dinheiro, era uma medida de peso. Por exemplo, a menorá, que é tido pelo judaísmo, pelos judeus, como o símbolo mais importante para eles, porque a gente acha que a estrela de Davi, que é a que está na bandeira, não é que a estrela de Davi não é importante, mas ainda alguns judeus declaram que a menorá, que é aquele candelabro que iluminava o templo, o Santo dos Santos, ela é o símbolo ainda mais importante do que o próprio estrela de Davi. E ela pesava 1 talento, que era toda de ouro, pesava de 30 a 35 quilos de ouro. Então você veja que era muito dinheiro que foi dado aos servos. Para um 5, por quê? Talvez pela capacidade e habilidade dele, foi lhe dado mais, para outro 2, e para outro 1, de acordo, não por separação, porque o importante para Jesus não é o resultado, mas é o trabalho, a diligência em fazer. E aí, quando esse senhor voltou e foi, né, fazer as contas e foi acertar as contas com aqueles servos, o que tinha 5 multiplicou, mais 5. O que tinha 2 multiplicou, mais 2. E o que tinha 1 enterrou, porque ele teve medo de perder e entregou o mesmo 1. E aqui foi claro, né, quando Jesus chega, quando, melhor dizendo, aquele senhor rico, dono dessa chega, que é prefigurando Jesus, e vê aquele que tinha 5, olha, que o Senhor me deu 5, eu fiz mais 5. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo. Assim, o que tinha 2 da mesma forma, tinha 2, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te entra no gozo do seu Senhor. Veja que o problema não é o resultado, se um era mais, não, era o trabalho, a diligência, a fidelidade que aqueles servos tiveram com aquele bem que foi lhe dado. E aí o que tinha 1 falou, olha, visto que o Senhor é assim, assim, assado, que ajunta onde não tem, que espalha, que é, eu enterrei, toma 1. Veja aqui, este servo, ele ainda projeta acusação no Senhor, que ele era, né, aqui ele diz, né, sabendo ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Ele ainda acusa o Senhor, projeta para o Senhor como se ele fosse rigoroso, que ele fosse isso, fosse aquilo. Mesmo que fosse, ele teria que ter mais diligência e ter cuidado com as coisas que lhe foram confiadas, trabalhando aqui. E a resposta clara do Senhor foi respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Dá-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo aquele que se tem lhe dará, e aquele que tem abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É engraçado isso, se a gente pode falar dessa forma, porque tem muita gente enterrando aquilo que o Senhor deu nas igrejas. Se uma parábola fala sobre o cuidado,
a atenção, a expectativa de Jesus voltar a qualquer momento e a responsabilidade aumentada de cuidar daquilo para que ele venha e te ache apto. E a outra fala da prudência de preparar e ter paciência, porque ele pode demorar e você está separado. Se ele for demorar o quanto for, eu estou preparado para quando ele voltar. Essa terceira fala: enquanto ele não vem, seja cedo, seja tarde, trabalhe para o Senhor, exerça o seu dom, trabalhe para o Senhor, dê frutos que glorifiquem o Senhor, faça o trabalho que lhe foi dado para o Senhor. Cuide das coisas que o Senhor lhe confiou. O Senhor lhe confiou dons, o Senhor lhe confiou o chamado, o Senhor confiou a nós outra coisa. Trabalhe para o Senhor, não fique sentado esperando que algo aconteça, não enterre os dons que Deus te deu. Aonde você estiver, trabalhe, dê frutos, faça algo certamente para que o Senhor volte e te encontre e te diga: bom servo fiel, entra no gozo do seu Senhor. E não aquele que enterra, fala: não perdi o que o Senhor me deu, mas não usei, não multipliquei, não fiz o que eu devia ter feito, fiquei sentado esperando, segurando. Porque a palavra do Senhor, o dom que Deus nos deu, não foi para que a gente cercasse as nossas vidas com muros de segurança, mas para que a gente saísse pelo mundo espalhando a semente de esperança. O que você está fazendo? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Eu estou enterrando. Lembra que essa mesma palavra, talento, o vocabulário português tirou daqui o talento, né? Que são habilidades especiais, né? De faculdades que são dadas às pessoas e que têm que ser usadas para a glória de Deus, para o louvor e a glória de Deus. O que você está fazendo com aquilo que Deus tem te dado? Está esperando o quê? Não, vou enterrar porque se eu perder, eu não sei, eu vou enterrar. Veja que o Senhor falou: vou tirar servo inútil do que é seu, o que tem, até o que tem lhe será tirado, para dar àquele que fez. Então veja bem que essas três parábolas são diferentes, cada uma fala de uma coisa, elas têm diferenças perceptíveis, porém tem algo em comum. Todas elas falam da inevitabilidade da volta de Jesus e como ele vai te encontrar. Como ele vai te encontrar? A pergunta que não quer calar é: você está preparado para a volta de Jesus? Você almeja a volta de Jesus? Não importa se ele chegar hoje ou se ele demorar, eu continuo trabalhando com afinco para ele, para a glória dele. Eu continuo fazendo e multiplicando aquilo que ele me deu para a glória dele. Não importa se ele chegar hoje, minha agenda não muda, ou a sua agenda muda. Não, o Senhor vai chegar. Se dissesse, anunciasse do céu: estou voltando amanhã, você mudaria a sua agenda? Então tem algo errado. Porque se eu preciso mudar minha agenda para me preparar para a volta de Jesus, é que eu não estou de fato pondo ele como prioridade na minha agenda. Outra: se ele demorar, eu vou perder, eu vou desviar, eu vou relaxar, eu vou descansar. Não, o servo prudente cava mais fundo, ele não cava em areia, ele espera porque ele não sabe o tempo, e ele é paciente. O dia que ele voltar, eu estarei preparado para recebê-lo. O Rei dos Reis.
não perderei a minha parte na festa. Eu não serei destituído na festa. Eu não terei a porta fechada na minha cara. Eu estarei também trabalhando para Ele. Quando Ele voltar, eu poderei acertar contas com Ele e dizer: aqui, Senhor, o Senhor me deu um dom, o Senhor me deu uma oportunidade, o Senhor me deu uma capacidade, e está aqui, o que o Senhor me deu, olha o que eu fiz. Ou você vai falar: o Senhor me deu e eu guardei para mim mesmo. Eu fiquei do mesmo jeito, eu não fui para lá nem para cá, eu enterrei para ninguém, e era muito comum enterrar as coisas, né? Para não ser roubado, não ser tirado. Estou fazendo grande coisa, estou vindo na igreja, estou me iludindo, estou vindo no culto. O que você está fazendo com o que você está aprendendo? O que você está vendo com o que você está alimentando? O que você está vendo com o que Deus está te dando? Não, eu não fiz nada, não dei muito fruto, mas estou aqui, servo inútil. Servo inútil. Aqui, Senhor, o que o Senhor me deu, eu estou te devolvendo. Não perdi. Servo inútil. Deveria dar para alguém que possa dar mais do que ficar guardando, mantendo sobre seus cuidados, não é? Então, o que nós aprendemos? O que você está aprendendo com isso aqui? Primeiro, cristão verdadeiro almeja, pensa, reflete, deseja, anseia a vinda de Jesus. Toda hora que há crise no mundo, na sociedade, a especulação é: Jesus está voltando. Sim, a crise são sinais de que Ele está, e nós sabemos que Ele está. Os sinais indicam, não sabemos e nunca saberemos a hora. Os sinais indicam que Jesus está voltando. Você está preparado para isso? Você está desejoso disso? Você se preparou para, se Ele voltar imediatamente? Hoje, se Ele voltar? Você está preparado se Ele demorar mais do que você pensa? Você tem trabalhado para que quando Ele volte, você possa ser recebido e reconhecido, e Ele dizer: entra no gozo do céu, Senhor. Veja, Jesus vai voltar. Ele está deixando claro, ninguém sabe a hora. Nós estamos vendo coisas de avivamento, como lá naquela faculdade metodista nos Estados Unidos, se encerrou. Algo que aconteceu e tem acontecido em outros lugares. O que é esse avivamento? O que está acontecendo? Pessoas estão se arrependendo dos seus pecados, se reconciliando com Deus e com os outros, mães com filhos, pais com filhos, amigos, irmãos, se arrependendo, desejando Deus, vivendo Deus, saindo de sua vida. Esse, porque aqueles que Deus deu a Jesus, Ele jamais vai perdê-lo. O que nós estamos fazendo? Você está preparado para Jesus voltar hoje? Você está preparado para Jesus demorar? Você está trabalhando para quando Ele vier? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.